Olá, olá. E aí, pessoal, minha imagem está bem melhor que das outras vezes? Vocês estão chegando aí? Pronto, pronto. Agora eu estou fazendo um serviço diferente que eu vou usar o meu celular como webcam bem melhor. Porque essa webcam aqui não presta, não. Aí eu uso duas conexões. Buenos dias a todos vocês. Então, eu vou mudar a conexão para que a gente tenha uma melhor comunicação, certo? Ter um bom diálogo e para que não fique travando tanto. Aí pelo celular eu uso a internet do próprio celular, né, da Vivo, e pelo computador eu passo os slides e o Wi-Fi. Que assim eu divido a rede e a gente pode ter um diálogo bem melhor. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Passando bem a quarentena, todos vocês? Estamos todos entrando aí. Bom dia, maestro. Buenos dias, Lucas. Tudo tranquilo aí com essa quarentena? Muito sono. Muito sono, né? Bora acordar, bora acordar. Então, pessoal, como o pessoal está entrando aqui, eu vou falar com vocês rapidinho, ó. É o seguinte, eu tenho comunicado, eu tenho falado com o Miguel e tá havendo uma defasagem, entendeu, de vocês em relação, assim, não todos, mas uma parte em relação às atividades. Pelo da reunião que teve, não só da minha matéria, mas de alguns professores também, em relação a algumas atividades. No Classroom tem atividades não feitas, e isso vai complementar a nota de vocês, entendeu? Nosso assunto já está perto do fim. E são assuntos que a gente tem que ir construindo aos poucos, entendeu? Quem não está fazendo as atividades sabe que não está fazendo, certo? Porque tem marcado. O recado que eu estou passando é para você não se prejudicar, entendeu? Quem está fazendo as atividades sabe que está fazendo as atividades, como também quem não está fazendo sabe que quem não está fazendo também, certo? Então, todo cuidado e atenção tem que ser necessário entre vocês para vocês não se prejudicarem, entendeu? É um período difícil, é um período que ninguém imagina passar, né? Um período de total isolamento social. Ninguém espera passar um negócio desse, né? Ninguém vai aguardar um tempo desse. Mas é o que a gente está vivendo no momento. A gente é um período de sofrimento para todas as pessoas, né? Eu tenho algumas pessoas, alguns colegas de fora que perderam entes queridos, alguns conhecidos meus de fora também. E é um período triste, entendeu? Tudo que a gente deve fazer para a gente facilitar nosso processo de vida, seja na escola, seja na vida pessoal, vocês devem fazer. Porque arranjar um facilitador de vida num período de pandemia é complicado, certo? Não é algo tão fácil de se realizar, entendeu? Por isso que, em questão das atividades, façam, porque eu tenho um controle. Quem tiver dúvida, me procure, porque o período de pandemia não é um período difícil, não é um período fácil, certo? É um período que todos têm que arranjar facilitadores e juntar-se, né? Juntar-se para poder a gente passar por essa fase e estar próximo, entendeu? Como todo mundo sabe, houve uma renovação, né, de um governo, né? E a gente ficar mais um tempo afastado, até o final do mês de junho.
para voltar no início de junho, e a gente vai ter mais um período afastado aí. Então, o que vocês facilitem para que vocês não dificultem sua volta na escola, quando voltar, é o que eu recomendo, certo? Que vocês façam as atividades certinhas, não só na minha matéria, mas dos outros professores também, porque realmente, na minha lista, tem muita gente que não está fazendo as atividades. E muita gente falta, e isso é um problema depois para vocês. Não é problema para mim, entendeu? Não é problema para mim, isso é um problema que vai para a direção da escola. E para vocês depois, entendeu? Então, peço que, se vocês tiverem dúvida, não souberem as atividades, eu sei que a aula online é algo totalmente novo, nem todo mundo está acostumado com esse processo de aula online. Hoje eu dou aula online há um tempo, né, em questão de literatura. A gente de Maceió já tem esse costume, mas vocês, alunos, não têm esse costume ainda da aula online, entendeu? Isso é mesmo, Lucas. Tenta fazer tudo para você não se prejudicar, entendeu? Eu sei quem está fazendo as atividades, entendeu? Acontece, entendeu? Acaba vacilando em algumas, Lucas, mas você pode mandar depois, entendeu? Tá lá no Classroom, entendeu? As atividades. Você pode fazer, você pode tirar dúvidas comigo. Você olha depois lá, pode mandar atrasado, que eu vou aceitar. Claro que a pontuação não é a mesma, certo? Mas é bom você não perder, entendeu? Vocês não perderem essas atividades, porque isso vai dificultar. Imagina, vocês recebem online, têm a capacidade de fazer pesquisa e depois não ter o significado, anota depois, entendeu? Por isso que eu estou avisando a vocês, como amigo, entendeu? Porque como você, eu tô com vocês há 3, 4 meses, mas vocês percebem que eu não sou um cara fechado, eu sou um cara aberto a diálogo, entendeu? Eu gosto de avisar, eu gosto de conversar, entendeu? Se você é um amigo de vocês, de que ser um cara fechado. Eu, quando era aluno, eu não era um cara fechado, entendeu? Pode existir pessoas que, quando eram alunos e viraram professores, ficaram mais fechados, mas eu sempre sou amplo com alunos. Porque eu já fui aluno, pô. Se eu não for entender o lado do aluno, como eu vou ser um professor? Entendeu? Então é isso. Eu tenho que fazer tudo para conversar com vocês. Ok? Por isso eu quero essa compreensão de vocês aí tá passando. Ok? Mas vocês estão, tipo, na metade do caminho. Tá cortando? Pera aí. Pronto. Tá travando, né? Pronto, melhorou agora. Então, vocês estão na metade do caminho. Então, basicamente, o que eu quero falar para vocês têm que estudar a questão de interpretação textual. Porque 70% da prova de espanhol, e até do Enem mesmo, que é uma grande... você fala sobre questões do mundo, você fala sobre literatura, você fala sobre muita coisa no Enem. Coisas do mundo, fala sobre arte, arte contemporânea, assuntos do momento. Enem é isso aí. É um apanhado de tudo. Aí vocês vão verificar que no espanhol envolve também um pouco de tudo. Principalmente o fator da intertextualidade. Intertextualidade você encontra também nas questões de português e literatura. Intertexto é isso, não é só espanhol. Inglês também, ok? Eu vou aqui expandir o slide, aí vocês me dão um feedback aqui. Eu também estou olhando pelo celular e agora pelo computador. Deixa eu expandir esse slide. Pronto, pessoal, o slide está aparecendo aí, né? Agora, pelo que eu estou vendo aqui, ele está aparecendo a vocês. Pronto, meu slide está aparecendo a vocês aí, né? Pronto. Então, pessoal, ó, como vocês estão entrando nesse mundo de interpretação textual, estão já na metade do caminho, a gente vai gradativamente, do mais fácil ao mais difícil. Porque, basicamente, quando você entra numa questão do Enem, você não tem que saber apenas o que você está lendo.
Você olha o que está além disso, a visão do autor e o sentimento que o autor está lhe passando. Entendeu? Não é só isso. Ok? Então a gente vai gradativamente olhando essas coisas, tá? Então, ó, a primeira questão diz o seguinte, ó. Los tubos de pintura limpios y brillantes contêm um montão de experiências para mim. Ou seja, os tubos de pinturas limpos e brilhantes contêm um montão de experiências para mim. Los acaricio com mis manos temblantes de emoção. Ou seja, os acaricio com minhas mãos tremulantes, né? Tremulantes de emoção. Como devem hacerlo los enamorados. Ou seja, como devem fazer os namorados. Ou seja, iniciar, certo? Me veo e a gozar la pintura. Ou seja, eu me vejo bem feliz com aquela pintura, entendeu? Me vejo, vou mandar assim essa atividade do Enem. Vou mandar assim, ok? Mas a gente vai, essa aqui não é para vocês resolverem não, ok? A gente vai resolver aqui já entre si, só para vocês verificarem como verificam a interpretação textual. Eu não vou cobrar isso de vocês porque eu não passei, entendeu? A gente já vai fazendo para ter uma noção como funciona. Então, ó, diz aqui, me veio gostar da pintura, ou seja, eu me sinto feliz com aquela pintura. Ou seja, aí você verificou o quê? Do que ele falou. Ele é um artista e ele está falando daquele sentimento. Ele faz a comparação com os namorados, os namorados se acariciam, entendeu? É a mesma forma que ele trata aquela arte que ele faz. Aí vê que a gente já falou, ó, de português intertexto, já falamos de arte, que é a questão de artes que vocês estudam, porque a arte, intertexto, você vê além do texto, e a arte é além do sentimento. Sempre além. No Enem cobra isso, os pequenos detalhes. Ou seja, diz aí, ó, ele fragmento dali reconoce já aos 15 anos. Ou seja, e no fragmento dali reconhece já aos 15 anos que sua labor artística está llena de... Ou seja, que sua atividade artística está cheia de quê? Letra A, eu já vou traduzir para vocês, tá? Letra A, sensualidade. Letra B, nacionalidade. Letra C, racionalidade. D, inseguridade. Ou E, insatisfação. Hein, pessoal, o que vocês acham aí? Comentem aí, de acordo com o que eu exemplifiquei para vocês. Hein, pessoal? Marquem aí no chat qual a opção que vocês acham que é. Bora, pessoal. Dialoguem aí comigo. Professor, eu não sei não. Eu não sei não. Mas eu vou dar esse palpite. Letra A, né? Então vamos corrigir. Ó, quando ele está falando dos tubos de pintura limpos e brilhantes, ele está dando essa oportunidade de se expressar. Ou seja, a letra A ele fala de sensualidade. Entendeu? Vamos ver as outras opções. B, nacionalidade. Nacionalidade, ele não fala nada de patriotismo. Nacionalidade se refere a patriota, ser patriota. Ele não fala nada disso, de ser o patriota. Ah, estou defendendo minha nação. Não, estou exemplificando minha arte. Então, letra B você já corta. Ok? Letra C, racionalidade. Eu estou falando da minha arte, eu não estou sendo racional. A arte vai além de tudo. Entendeu? Então, a racionalidade, nada a ver. D, inseguridade. Estou sendo inseguro, eu estou descrevendo a felicidade da minha arte. As mãos tremendo de emoção, como devem fazer os namorados. E letra E, insatisfação. Se eu estou exaltando a minha capacidade artística, entendeu? Eu não estou insatisfeito. Então, a opção certa, Lucas aí acertou, é a letra A. Ele expressa a sensualidade. Porque ele fala, minhas mãos estão tremendo de emoção, como fazem os namorados. Eu me sinto totalmente excitado por aquela pintura, entendeu? Excitado, feliz. Então, a resposta certa é a letra A. Ele expressa uma sensualidade na sua principal arte. Ok?
vocês têm que verificar que um texto ele sempre vai deixar as entrelinhas, entendeu? Ou seja, ele fala aqui, ó, ele já dá basicamente a resposta, que sua elaboração artística está cheia de quê? Você tem que verificar sempre o que está na entrelinha para você acertar essa questão. Por exemplo, 50% das pessoas marcaram a letra C, que era a racionalidade, mas não é, entendeu? Só acertaram essa questão 20% das pessoas. É algo muito que porque não identificaram esse sentido. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Ainda não. Beleza, podemos prosseguir, então. Olha lá, essa vocês vão ter que pensar bem, hein? Diz aqui, ó. Há 6 anos queria ser cocina. Ou seja, ele faz um comparativo com cocina. Ou seja, eu queria ser cozinheiro, cocina, de cocineiro. Só que ele fala, há 6 anos atrás eu queria ser cozinheiro. Há 7 anos queria ser Napoleão. Você sabe quem é Napoleão, né, galera? Segundo ano, Napoleão Bonaparte. Sim. As guerras. Ah, sim, com certeza você sabe. Napoleão, as guerras. Ou seja, ele faz isso no sentido de ser um guerrilheiro, um lutador. Lembre que todo texto ele vai ter aquilo por trás. Você vai lendo, você vai captando e botando na sua cabeça as questões, certo? E ele continua. Desde entonces, ou seja, desde então, minha ambição não deixou de crescer com meu delírio de grandeza. Ou seja, minha ambição não deixou de crescer com meu delírio de grandeza. Eu digo, oh, poxa, esse cara se é maioral, né? Ele queria ser algo alcançável, né? Que era ser um cozinheiro. Depois que ser Napoleão, um guerrilheiro. Você já pegou, já captou essas coisas. E depois ele está falando de grandeza, de conquistar tudo. Ou seja, ele já falou de ser uma atividade normal, algo que ele realmente pode ser, né, para lutar o guerrilheiro, e falou também de sempre estar crescendo, certo? Você já pegou essas 3 dicas aí. Lembra dessas 3 dicas, que isso chama-se totalmente intertextualidade e captação de texto. Isso vocês estudam muito em português e literatura. Isso busca tanto no Enem, tanto em inglês, tanto em espanhol, quanto em português, quanto em literatura. Essa visão de texto de vocês é o que vai precisar para vocês não se dar mal no Enem. Entendeu? E aqui está dizendo, ó, leído el fragmento se percebe que. Ou seja, lendo esse fragmento você percebe que o quê? Letra A. Su delírio consistiu em querer ser cocina. Ou seja, seu delírio consistiu em ser cocina, já que não há grandeza em ello. Ou seja, a letra A diz, seu delírio consistiu em querer ser cozinheiro, já que não há grandeza nisso. Não. Não, né? Porque ele está falando que quer grandeza. Ele não está dizendo só que cozinheiro não tem grandeza nisso. Ele, em nenhum momento ele fala isso. Ok? Então, letra A, dá o corte aí. Letra B, querer ser Napoleão foi ser delírio de grandeza, ainda que não foi sua ambição. Ele não está totalmente focado em querer ser Napoleão. Ele usou Napoleão como sentido de ir subindo. Como ele fala, na letra A ele fala no diminutivo, no B ele fala no aumentativo. Mas as 2 sentenças estão erradas, porque o objetivo principal que ele quer passar não é esse. Olha a letra C. Sua ambição ha crescido em la misma proporção que seu delírio de grandeza. Olha, faz sentido, né? A letra C tem um sentido aí. Vamos ver? A letra D. Crescer como Napoleão consistiu em seu delírio de grandeza. Ou seja, crescer como Napoleão consistiu em seu delírio de grandeza. Porém, ele está falando a mesma coisa da letra B, a D está falando, só que de outro jeito, se você ver. A letra B e a D são exatamente iguais, só que com palavras diferentes. Então, corta ela. E letra E, ambição e delírio de grandeza são sentimentos antagônicos para Dalí. Ou seja, eu não estou falando do autor.
Entendeu? Eu não estou falando somente da ambição e o delírio de grandeza. Eu não estou falando dos sentimentos antagônicos. Não são sentimentos antagônicos, são sentimentos progressivos. Porque sentimentos antagônicos quer dizer sentimentos negativos. Mas eu não estou falando de sentimentos negativos. Eu estou expressando a arte, ou seja, de evolução. Certo? Então a resposta, como o Lucas falou aí, é a letra C. Que a ambição dele vai crescendo na mesma proporção que o delírio de grandeza. Ou seja, quando ele era menor, ele queria uma coisa, e agora ele já quer uma coisa totalmente diferente. Você vê que se você captar todas essas coisas, detalhe por detalhe, você vai acertando as questões e assim você derruba seu concorrente na hora do Enem. Ok? É bem tranquilo de você fazer essas coisas. O próprio argentino. Não, mas ele acertou bem essa questão. Porque capacidade, isso é uma capacidade de raciocínio, porque é só você pegar, você vê que eu estou dando as dicas, e você ir além do que o texto quer lhe transmitir. Porque isso chama-se intertexto. O intertexto é isso, a capacidade, o dom, de você analisar cada detalhe, e quando o texto lhe dá esse sentimento, ele fala a questão do sentimento do autor, entendeu? Isso tudo é bem tranquilo, se vocês pegam essas dicas relativas que eu digo a vocês, entendeu? Pegando essas dicas relativas que eu dou a vocês, é bem fácil você acertar a questão do intertexto. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar aí que eu estou disponível. E como eu falei, beleza. Essas aulas aí vão estar com vocês, como sempre, tá? Daquele jeito. Vão estar aparecendo aí daquele jeito para vocês. Deixa eu ver aqui se aparece. Pronto, tá aparecendo aí agora. Pronto. Deixa eu ver se aparece. Pronto, apareceu. É a terceira questão, né? Agora sim. Pronto. Então, ó, aqui é um texto bem... Aqui começa a dificultar um pouco. O texto é pequeno. Professor, ainda tá na segunda aqui no meu. Oxe. Aqui no celular atualizou, porque eu tô no computador e celular ao mesmo tempo. Mas vai atualizar aí. Vai atualizar. Aê, foi. Pronto, a internet sua aí, que tá indo. Tá atualizando aos pouquinhos, tá? Mas atualiza. Vamos nessa. Olha lá. Veja bem. Outra questão, essa aqui não é do Enem não, tá? Mas foi de uma prova do IFES de lá, do Rio Grande do Sul. Ok? E tem muita gente que faz prova do IFES, né? E às vezes é necessário fazer essa comparação, certo? Por isso que é um pouco mais curto. Então, ó, vamos lá. Veja que frase, viu? La sola diferença entre eu e um louco é que não sou louco. Ou seja, a única diferença entre eu e um louco é que não sou louco. Não tem sentido, né? Não parece ser incoerente, né? Parece ser incoerente totalmente. Mas quando você vê uma frase sem coerência, aqui vai a dica do professor, certo? Para facilitar a vida de vocês. Quando você vê uma frase que parece ter coerência, você vai buscar primeiro uma figura de linguagem que vocês estudam em português chamada comparação. Comparação, a mesma palavra já diz. Comparação é você comparar o seu estado com outro estado. Ou seja, há uma comparação entre, no caso, o sujeito, né, Joe, e o louco, certo? Aí, no caso, vai surgir o quê? Entre isso, o sentimento. O sentimento que o autor quer expressar. Nada além disso, ok? No autor que a própria questão me dá a dica aqui, ó. Aunque la frase pueda parecer incoherente, sua coerência se dá justamente porque ella é dali. Ou seja, ainda que a frase possa parecer incoerente, sua coerência se dá justamente porque, desculpa, ella é dali. Letra A. Lamenta sua loucura. Ele não lamenta sua loucura. Você está dizendo que não é louco. Ele está lamentando sua loucura. Entendeu? O intertexto, você vai ver além disso, mas você não vai inventar teoria. Entendeu? Você não vai inventar coisa pelo autor.
Então, você não lamenta a sua loucura. Você apenas... Então, já viu, tá errado? Corte. Não é a letra A. Letra B. Nega a sua loucura. Será? Ele nega a sua loucura? Tem algo além disso? Vamos ver. Letra C. Se compadece dos loucos. Ele se compadece, ele fica triste pelos loucos? Não. Ele não tá nem aí. Ele não fala. Ele não expressa sentimento. Ele só tá dizendo que ele não é louco. Ele não fala nenhum tipo de sentimento. Então, letra C, ó. Tome. Letra D. Ele riu da sua loucura. Ele não tá rindo da sua loucura, você tá dizendo que não é louco. Entendeu? Ele jamais faz algum levantamento sobre isso. Certo? Então, ó, corte. Letra E. Se enoja do que pensam os loucos. Se enoja do que pensam os loucos. Ele não fala sobre isso, de se enojar. Ele não tem nenhum tipo de receio. Entendeu? Então, a resposta, como a Nathalie aí comentou agora, é a letra B. Ok? Não, mas você teve uma boa ideia, Lucas, aí, de pensar do enojar. Mas é porque você tentou ver além disso, mas não há. Entendeu? Professor, ele dá uma certa... Fala. É que eu pensava que ele achava que as pessoas que chamavam os outros de loucos eram todas chatas, tá ligado? É verdade. Você teve uma ideia, mas uma única frase não dá para constatar isso. Entendeu? Então, a letra B é negar sua loucura. Pô, eu não sou louco, se os outros são, aí é problema deles. Entendeu? Eu só digo que eu não sou louco e ponto. Não tô desfazendo de ninguém, só não sou louco. Você vê que uma frase coerente pode confundir a cabeça de uma pessoa. Entendeu? Pode confundir a mente de uma pessoa. Porque uma incoerência pode confundir a mente. Por isso que o sentimento que eu tanto falo e que estou enjoando aqui, falando sobre esse sentimento, é amplo, no sentido literário. Você vê que o que eu estou falando aqui não serve só para espanhol, vai servir para português, entendeu? Porque as normas semânticas e pragmáticas, cada um tem sua especificação, entendeu? Porém, nunca muda, entendeu? O sentido de intertextualidade é tão amplo, é tão bonito, que as línguas se rendem a isso. Certo? Isso é algo muito, muito bonito de se realizar. Ok? Vamos aqui para a quarta questão. Rapidinho. Deixa eu carregar novamente aí. Vamos lá. Aquele delay que sempre tem. Vamos ver se aparece aí. Pronto, chegamos na quarta questão. Ok? Pronto, aí, ó. Diz o seguinte. Então, ó, o que eu quero dizer a vocês é que as coisas começam a se complicar quando você tem um texto e tem uma imagem. Desculpa, hoje a voz não está muito boa. Quando você tem um texto e uma imagem, você além de interpretar o texto, você tem que interpretar a imagem. Porque a imagem é o quê? A alma do artista. É o que ele quer expressar por aquele sentimento que ele está tendo naquele momento específico. Ou seja, se o intertexto vai além do que se lê, a arte vai além do que se vê. É uma expressão, é um sentimento. Se vocês têm aula de artes, com certeza devem saberem disso. Ok? Vocês devem saber sobre isso. Então, ó, já que não dá muito para ver muito bem aí, essa imagem eu vou descrever para vocês. Se você aí verem, tem uma pessoa que está morta, deitada, certo? Lá atrás tem um mar, naquela parte branca, tem um mar, e essa parte escura é um deserto. Você vê que contraste bonito, né? Tem um mar lá atrás, e aqui tem um deserto. E ali você vê uma pedra e um galho.
com uma roupa pendurada nesse galho, certo? E o cara morto. É bem interessante se você analisar aí. Eu analisei a imagem, por isso que eu recomendo. Quando você tiver um texto e uma imagem, analise primeiro a imagem e depois leia o texto. Porque a imagem, você não vai se influenciar. Às vezes o texto lhe influencia para o que você veja na imagem. Primeiro você tira sua própria conclusão, para depois que leia o texto e verificar se aquela conclusão que você teve é o que realmente vale. Ok? Aí diz aí, ó. El verdadeiro pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinárias em meio de um deserto vazio. Ou seja, o verdadeiro pintor é aquele que é capaz de pintar cenas extraordinárias no meio de um deserto vazio. El verdadeiro pintor es aquele que es capaz de pintar pacientemente uma pera rodeada de los túmulos da história. Ou seja, o verdadeiro pintor é aquele que é capaz de pintar pacientemente uma ação, né, uma ação em movimento, né, pera, arrodeada de vários túmulos da história, entendeu? Vários tumultos da história. Certo? Então você já analisou aí que ele está falando sobre expressão de arte, ó. Ele lança uma arte dele em contraste com o mundo, e aí ele já fala do sentimento do autor, do que ele quis expressar. Captei isso, captei a imagem. Agora vamos ao que o subtópico diz aqui embaixo. Ao dizer isso, dali ressalta que o verdadeiro pintor, ou seja, ele está dizendo o que o autor quer passar. Então, se a questão está dizendo que ele ressalta, você já sabe que ele está falando sobre o sentimento. Certo? Matou aí. Agora é você verificar as sentenças. Letra A. Saber inventar o mundo, não importa onde, pintando suas flores e frutos. Será que é a letra A? Não. A letra A não é. Porque ele não fala sobre pintar em qualquer lugar e falar sobre as coisas boas. A arte não é só isso. A arte é a expressão do mundo atual que você está naquele momento. Entendeu? Uma expressão de sentimento. Então a letra A com certeza não é. Ele tenta lhe induzir, mas não é a letra A. Ok? Letra B. Necessita viver em um deserto e ocupar dos movimentos da história. Ou seja, ocupar dos movimentos da história, sim. Está correto. Mas necessita viver em um deserto? Eu preciso viver em um deserto para expressar minha arte. Sério mesmo? Entendeu? É uma pegadinha, né? É uma pegadinha isso aí. Então, não. Não é essa questão aí. Porque ele fala aí, tu viver em um deserto. Você não precisa viver em um deserto para expressar sua arte. Ok? Letra C. Vive pacientemente em um ambiente que lhe toca a vida, ainda que prefira pintar a natureza morta. Novamente, você vive num ambiente que você prefere viver a vida para fazer a arte. Perfeito. Mas ainda prefere pintar uma natureza morta? Não. Ele não está preferindo pintar a natureza morta aí. Ele quer expressar a arte. Por isso que muita gente, 70% das pessoas marcaram essa sentença aí. Muita gente marca essa C. Ok? Porque pensa que o autor prefere pintar a natureza morta pelo que está vendo na imagem. Entendeu? Você vai olhar só pela imagem. Se ele bota um texto aí, para que eu vou deixar só a imagem, pô? Entendeu? Letra D. Se concentra em sua arte sem prender se aquele do rodeia. Correto, letra D. Por que a letra D? Acertaram. A letra D diz isso porque você se concentra a expressar aquele sentimento. Olha o que eu falei, a dica do sentimento nunca falha. Em arte, a dica do seu sentimento nunca vai falhar. Você matou a imagem, matou o texto. Pô, você não tem como errar uma questão dessa. Entendeu? Por isso que a dica aqui do professor vale a pena você seguir nesse quesito. Certo? Ele não foca no que... Não se prende ao que lhe rodeia. A arte é muito mais que isso. A arte, como eu falei, é além do que você vê. É expressão de sentimento. Então é a letra D.
E a letra E é a mais sem noção de todas, né? Não pode alejar-se da história. Ó, que palavra. Não pode alejar-se da sua história e do mundo para que sua arte seja extraordinária. Nada a ver, né? Essa aqui, quem marcar, pode pular fora aí das sentenças que tá errado. Então, se vocês tiverem a capacidade de ver a letra D aí, é só você verificar as dicas, ó. No Enem você não precisa ter pressa. Às vezes a pressa mata a sua aprovação. Você tem que tirar o que é pressa de efetividade. Ser efetivo, não ser apressado. Por isso que, como você vai ser efetivo? Treinando. Sabendo o que é intertexto. Sabendo o que é sentimento. Sabendo o que é arte. Sabendo o que é o mundo contemporâneo. Entendeu? São coisas da vida relevantes que você vai ter que aprender. Entendeu? Por isso que muitos professores não dão essa dica assim direta. Como eu sempre decido ser aberto com vocês. Porque eu já fui aluno, eu sei a pressão que vocês sentem nesse momento para ser aprovados. Eu já fui aluno. Todo professor, para mim, tem que ter a opinião de saber que ele já foi aluno um dia. Entendeu? Todo professor tem que saber isso. Ele já foi aluno um dia. Então, ser aberto, ser amplo, ser espontâneo com vocês, para mim é a melhor coisa que se pode ter. Entendeu? Por isso que eu sempre peço, essa espontaneidade que eu tenho com vocês, sempre vocês tenham comigo, que é uma coisa perfeita. Ok? Então, podemos prosseguir. Alguma dúvida, pessoal? Pode prosseguir. Dúvidas até? Beleza. Deixa eu só molhar a garganta aqui, que a garganta tá daquele jeito. Maravilhosa a garganta. Essa aqui vai ser a nossa última questão, tá? Para a gente finalizar a aula de hoje. Deixa eu apresentar aqui. Aquele delay esperto que sempre tem, né? De uma questão para outra. Pronto. Tá cortando alguma sentença? Tá cortando a letra E, né? Pelo que eu tô vendo. Pera. Tá aparecendo aí a quinta questão? Ô, professor, Pronto, tá pra mim aí aparecendo. tá a sexta. É, Vai agora carregar. voltou pra quinta. Voltou. Pronto. É o delay, é o delay. Bora lá resolver essa quinta questão, delay. Bora lá, viu? Mais uma atenção redobrada aí, ó. Del mismo modo que me asombro de que um empleado de banco não se coma com cheque, ou seja, do mesmo modo que me assombro de que um conjunto de banco não se coma com cheque, ou seja, ele está falando, claro, da mostrando de sentimento dos bancos, né? Me assombro também de que nunca a um pintor se lhe ocurriria pintar um reloj blando. Ou seja, me assombro também de que nunca um pintor se ocorre a pintar, né, um relógio extenso, um relógio brando, certo? Brando. Ou seja, ele faz um contraste com coisas que parecem ser nada a ver. Ou seja, outro sentido de incoerência, certo? Parece ser um sentido de incoerência aí. Mas vocês têm que pensar, como falei, no sentimento e além disso. E a dica que a questão sempre lhe dá agora, que é essa parte, ó. No solo la tela em si mesma. Ou seja, não só a tela em si mesmo. Se não, né? Se não a frase que acompanha. Confirma que para o pintor, ou seja, se não apenas a tela, né? A arte, mas também a frase que acompanha. Ou seja, ao quê? Uma comparação. Ou seja, que esse sentimento vai gerar o quê para o pintor? A letra A, o mundo andava ao inverso e por isso se comiam cheques. O que tem a ver com o sentimento do autor? Se o mundo anda ao inverso e se comiam cheques? Não. Não, né? É errado.
Essa não tem nem dúvidas. B. Los funcionários de banco e los pintores são raros, porque vem o mundo ao revés. Ou seja, os funcionários do banco e os pintores são raros, porque vem o mundo ao contrário. Se eu estou dizendo que o pintor não deve ver o mundo ao contrário, se eu digo que os funcionários de banco veem o mundo ao contrário, o autor quis afirmar que os pintores veem o mundo ao contrário? Não, né? Eu estou fazendo uma crítica relativa. Ele faz uma crítica relativa ao quê? Aí que vemos também um pouco de geopolítica, né? A questão capitalista, o desenvolvimento do capitalismo entre os países, comparando com a arte. Falando sobre desenvolvimento do capitalismo, também a história. Você vê que aqui eu estou falando, estou falando de espanhol, estou falando de história, estou falando de geografia, estou falando de arte. 4 matérias em uma questão só. Por isso que quando eu falo que Enem é brincadeira, vocês têm que sempre estar ativos aí. Ok? Então, se você tem conhecimento dessas 4 matérias, você sabe que saber não é. Então, tome corte nela também. Letra C. Todo mundo lhe parecia natural, espontâneo e passível de ocorrer. Oi? Ele fala do mundo e ele fala da arte. Será? Vamos seguindo. A arte está em produção de pinturas que representam relógios extensos. Aí não, né? Ele está limitando a arte em uma pintura de um relógio extenso do tempo, que ele fala relógio extenso em relação ao tempo, tá, pessoal? A arte não está em produção de pinturas que representam apenas relógios. É muito limitado. Muita gente marcou essa sentença aí, porque viu no texto, viu que estava lá no texto e não pensou além disso. Ok? Letra E. Os homens não sabem o que é arte, porque considera subversiva. O que é subversivo, pessoal? Me digam o que é algo subversivo. Hein, pessoal? Hein? Hein, pessoal? Segundo o Google, que causa subversão. Sim, mas o que é subversão? Calma aí, viu? Você me quebra. Ele tem a ver com... Cara, eu vou falar o que eu percebo, assim, só de falar a palavra subversivo. Sim, subversivo é tipo algo contrário do que propõe. Eu penso nisso. Mas tá certo ou errado eu já não sei, né, velho? É ao contrário do que propõe, mas eu adiciono um pouco mais. O que Tem é... mais que não. Eu sou ruim em português. Então, mas assim, você tá certo que é ao contrário. Mas é contra a revolução, contra a transformação. Certo? Mas se ele tá falando dos homens, se os homens não sabem que a arte é contra a transformação, mas eles parecem saber, eles acham que a arte é contra a transformação. Eles sabem disso, por isso que eles erram. Você vê que uma palavra, que você não sabe o significado, subversiva, você é capaz de marcar essa sentença. Não é isso. Corte. Não é a letra E. Certo? Porque justamente por causa da palavra no, que é não. Eles sabem o que é o subversão. Ok? Um simples significado de palavra, você perde uma questão no Enem. Então, é a letra C, professor, que você falou? A resposta certa é a letra C. Todo mundo lhe parecia natural, espontâneo e passível de ocorrer. Ou seja, o mundo segue apenas um fluxo capitalista. Não ligam para um sentimento artístico. Entendeu? Todo mundo segue esse processo de cheques. Entendeu? Agora
novamente, o sentimento do autor. Se você for apenas o que está escrito na frase, tu perdeu essa questão, né? Agora que você contextualiza, eu entendi. É porque, Diga. tipo, no texto tá falando ali, do mesmo modo em que eu me assombro. Ele se assombra nos dois, tá ligado? Aí eu É, falei, não, mano, não é é, algo positivo. é verdade, é verdade. Viu? Você tem que pegar cada elemento e ver através disso, certo? Então, pessoal, alguma dúvida? Tenho não. Então, ó, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Preste atenção sempre no intertexto, porque isso aqui não vai valer só para mim. Vai valer no português, que é um peso muito grande para quem quer fazer. Minha cara feia vai aparecer aí de novo, mas tudo bem. Área de exatas, ou área de exatas, ó, áreas de humanas, certo? E isso, e prêmio para você que vai fazer exatas, se seu concorrente estiver ali pareado com você na área de exatas, o peso vai voltar para humanas. Então, você tem que fazer uma boa redação, fazer boas questões de tempo efetivo, certo? E não recomendo que vocês estudem, assim, na última semana, né, para a prova, porque isso pesa. Eu fiz Enem na primeira vez, era ainda naquele sistema de prova nos 2 dias, né, sábado e domingo. Pô, eu saí, eu fiz a prova na Unite, eu sentia, quando eu saí da prova, que havia um chumbo na minha cabeça, de 150 quilos, o negócio martelando, martelando, e aquele ônibus lotado, a prova lá na Unite, e o ônibus lotado, e eu mal que só. Mal mesmo. Porque nem é cansativo. Agora eu tô mais tranquilo, porque ainda é cansativo, mas aí, pelo menos são semanas diferentes, né? Porque no meu tempo, era isso. De fazer nos 2 dias seguintes. Mas você tem que ser efetivo, ok? Com você mesmo. Eu vou tirar a foto aqui de quem tá presente, tá? Vou tirar o print rapidinho pra gente poder finalizar nossa aula. E como eu falei, quem não fez atividades, por favor, faça para vocês não se prejudicarem, ok? Dúvidas você pode falar comigo, como sempre. Que eu estou disponível para vocês. Seja amplos comigo que serei com vocês, ok? E a gente vai conversando. Alguma dúvida, pessoal? Ok, pessoal, então, buenos dias a todos. Tamo junto, certo? Qualquer coisa, é só falar. Valeu? Adeus, professor. Buenos dias. Valeu, tamo junto, tamo junto. É nóis, é nóis.